Bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a vocês que têm interagido no nosso canal. Nós temos recebido vários comentários, muitas pessoas têm nos procurado, até mesmo para tirar dúvidas, fazendo perguntas, e nós estamos achando isso muito legal. Muito obrigado por estar conosco. Vamos juntos, vamos continuar juntos, estudando e crescendo na Palavra de Deus. Essa semana nós teremos uma novidade. Diante dessa interação, surgiu a ideia de fazermos vídeos respondendo às perguntas que estão nos chegando. Então, a partir da próxima sexta-feira, nós teremos uma nova playlist. Nós estamos chamando essa playlist de Pergunte, não fique na dúvida. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, você pode fazer via o nosso canal ou até mesmo via o meu e-mail. E aí manda a sua pergunta, a sua dúvida, que à medida do possível nós estaremos respondendo. Eu estou chamando alguns amigos para me ajudar nisso. São pessoas com gabarito, são pessoas muito experientes no ensino da palavra que estarão conosco respondendo a essas perguntas. Então, vem comigo, vamos juntos. Essa semana nós vamos trabalhar 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Pedro vem exortando a santidade, que os crentes, os peregrinos nesse mundo, eles vivam em santidade para refletir a obra de regeneração que o Senhor já fez na vida dele. Mas no verso 22 em diante, ele exorta esses crentes a viver em amor uns pelos outros. Qual é o relacionamento entre santidade e amor? Você já pensou nisso? Vem comigo, vamos para De Frente com Texto. Muito bem, vamos então para o nosso texto. Lembre-se que nós estamos trabalhando a unidade maior, que é o capítulo 1 de 1 Pedro, verso 13, ao capítulo 2, verso 10. Nós já vimos as divisões que ele tem, nós estamos acompanhando na sequência do nosso estudo essas divisões. Nós temos visto também de uma outra forma aí através do nosso diagrama, não é? Então nós vimos a saudação de Pedro, o capítulo 1, verso 3 a 12 e a sequência, verso 13 ao capítulo 2, verso 10. Nessa unidade do capítulo 1, verso 13 a 2, 10, nós já vimos o verso 13 a 16, o verso 17 a 21, e hoje nós vamos ver o verso 22 a 25. Se você está chegando agora, está começando a nos acompanhar, a dica que nós damos é que você comece desde o início, desde o capítulo 1, verso 1 e 2, a saudação, para que você entenda a argumentação do autor, né? A argumentação de Pedro. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 22 a 25. Acompanhe comigo a leitura. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, por meio do Espírito, e com vistas ao amor fraternal não fingido, e que vem de um coração puro, amem intensamente uns aos outros, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, e a qual vive e permanece para sempre. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esta palavra que foi evangelizada a vocês. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor fez chegar até nós a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a entendê-la da maneira que o Senhor quer e não como nós queremos. Nos ajuda, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, inclinando o nosso coração e a nossa mente a exultar na verdade da tua palavra. E Cristo será exaltado. No nome de quem nós oramos. Amém. Ok, gente, a mensagem central então desse texto é a seguinte: uma vez purificados, devemos amar uns aos outros, porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus pregada a nós. Eu vou repetir.
Uma vez purificados, nós devemos amar uns aos outros porque fomos regenerados pela palavra de Deus pregada a nós. Vamos entender melhor como está disposta então essa mensagem. Esse texto ele tem uma pequena divisão aqui no final do verso 22. Então a primeira parte é o verso 22, a segunda parte é o verso 23 a 25. Mais para frente nós vamos trabalhar como você identifica essas divisões, essa estrutura lá na nossa parte do dica de estudo do texto, tá bom? Então mais para frente a gente vai fazer isso. Por ora, nós vamos nos deter somente nessa identificação. No verso 22, logo no início, perceba que Pedro começa com a palavra purificação, tendo purificado a alma. Essa palavra é interessante porque Pedro ele menciona desde o verso 19 o fato de sermos resgatados. Nós fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo, resgatados pelo sangue de Cristo. Ora, lembre-se que Pedro tinha o êxodo em mente. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão egípcia e estava em peregrinação rumo à sua herança, terra de Canaã, não é? Então Pedro ele aplica a história de Israel, então os crentes em Cristo Jesus, tal qual Israel, nós fomos libertos da escravidão. Essa libertação ela se deu por meio do resgate pago por Deus Filho a Deus Pai, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue. Pedro, então, ele nesse contexto, Pedro ele menciona essa palavra, né? Purificação. É interessante porque foi no momento de peregrinação que Deus instituiu todo o sistema sacrificial a Israel. Então, havia em Israel o sistema de sacrifício para que eles se purificassem dos seus pecados. Era a purificação da alma. É por isso que, mesmo mais para frente, nos tempos de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, está relatado o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então havia um ritual de purificação antes da Páscoa. Era uma purificação cerimonial. Pedro, então, ele corretamente, assim como o autor de Hebreus, ele está dizendo aqui que, olha, todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, ele apontava para aquilo que estava por acontecer. Era a sombra, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós pelo sacrifício de Cristo, nós já temos a alma purificada, o nosso ser espiritual, o nosso relacionamento com Deus, ele já foi purificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí na sequência ele vai dizer como que essa purificação se deu. Veja só, ele diz pela obediência à verdade e por meio do Espírito. Aqui nós temos uma situação textual, algumas versões não vão ter aqui o Espírito, mas eu estou seguindo a família textual do Textus Receptus, em que consta aqui o Espírito, e eu acho que é mais coerente com o contexto. Aqui é a mesma expressão que Pedro usa na sua saudação, a obediência à verdade, que nós já nos referimos, nós já mencionamos isso, dizendo que essa obediência à verdade está relacionada à fé. Nós obedecemos a Deus quando nós cremos no seu Filho, em Jesus Cristo. E isso se dá por meio da operação do Espírito Santo em nós. Então essa purificação da alma, ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo, e é uma operação do Espírito Santo em nós. E qual é o propósito, então, dessa purificação? Veja a sequência do texto. Pedro diz, com vistas a...
né? Esse é o propósito, com vistas ao amor fraternal não fingido. Ou seja, nós fomos resgatados, nós fomos regenerados, nós fomos purificados, e isso nos leva ao amor mútuo, ao amor genuíno, não hipócrita, o amor verdadeiro uns pelos outros. Isso só é possível, olha na sequência do texto aqui, só é possível a partir de um coração puro. Então, novamente, Pedro aqui menciona a purificação. Nós tivemos a alma purificada, nós temos agora um coração puro, e isso então nos leva a amar uns aos outros intensamente. Olha o que Pedro diz na sequência, então, com o verbo no imperativo: amem intensamente uns aos outros. Perceba que ele usa o verbo aqui. Nossa sociedade vive hoje um conceito de amor mais subjetivo, concebe amor mais no substantivo do que no verbo. E a palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz que sim, o amor diz respeito ao sentimento, diz respeito ao substantivo, mas também a verbo. Então também é uma ação clara, uma ação deliberada, uma ação a partir de atos, uma ação que expressa objetivamente atos amorosos, não? Então Pedro, ele ordena, perceba que é no imperativo o verbo mesmo, né? Então Pedro, ele ordena: amem intensamente uns aos outros. O que Pedro está dizendo aqui, resumidamente, aqui no verso 22, é: uma vez purificados, nós devemos amar uns aos outros. É interessante aqui, né? Pedro vem falando de santidade. Você está lembrado disso? Desde o verso 13, Pedro, ele estava exultante, no verso 3 ao verso 12, exultante na obra de regeneração. E no verso 13, então, ele vai exortar os crentes a viverem em santidade. Por que agora, no verso 22, ele vai falar de amor? Porque ele está falando de santidade e, de repente, ele ordena aos seus leitores que amem uns aos outros. Ora, é porque o relacionamento com Deus está diretamente relacionado com o relacionamento com o outro. Você está lembrado em Marcos capítulo 12? Jesus, ele resumiu a lei. E como que ele resume a lei? Quando um dos fariseus, sacerdotes, pergunta para ele, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus, ele responde o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Está aqui então o relacionamento com Deus. E aí o verso 31, Jesus continua. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Jesus, ele resume o decálogo em 2 mandamentos. Os 10 mandamentos, o primeiro aos 5, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o 6º mandamento ao 10º mandamento diz respeito, então, a amar uns aos outros. Então, isso significa que o nosso relacionamento com Deus diz respeito também ao nosso relacionamento um com o outro. E somente em Cristo o vertical se encontra com o horizontal. Somente em Cristo o nosso relacionamento, uma vez restaurado com Deus, esse relacionamento é restaurado com o próximo. Isso diz pra gente o seguinte: em primeiro lugar, o verdadeiro amor é característico daquele que foi regenerado. Somente a partir da regeneração, a partir da nova vida, somente aqueles que têm a alma purificada, o coração puro, eles se relacionam um com o outro a partir do amor. Em segundo lugar, isso diz pra gente que em tempos de tribulação as brigas se intensificam, não é? Sim, em momentos de dificuldades,
não é? Na nossa casa, na nossa família. Pensa aí quando você teve dificuldades financeiras, o que é que aconteceu? O relacionamento, né, conjugal, marido, esposa, ficou mil maravilhas, é isso? Não, não, tem brigas, tem dificuldades, tem desentendimentos, não é? Tempo de tribulação, as brigas se intensificam. É por isso que Pedro então diz para os seus leitores, peregrinos, que estavam passando por muitas tribulações e que, com certeza, as desavenças estavam crescendo entre eles. Pedro então diz: olha, uma vez regenerados, uma vez já purificado, tendo a alma de vocês purificada, então amem uns aos outros. Queridos, em tempos de tribulação nós somos tentados a nos concentrar em nossos próprios problemas. Isso é uma outra coisa a se pensar, né? Por exemplo, agora no coronavírus, em tempos de quarentena, nós somos tentados o tempo inteiro a pensar: eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger a minha casa, eu preciso me trancar na minha casa, eu preciso não ter contato com outras pessoas, eu preciso que a minha despensa esteja cheia, eu preciso comprar outros botijões de gás para ter a minha reserva, eu preciso fazer isso, aquilo. Nós somos tentados a pensar em nós mesmos, mas a perspectiva cristã, a perspectiva do Evangelho é uma perspectiva que nos tira de nós mesmos, que nos faz olhar para o outro. E a exortação exatamente é essa: olha, uma vez já filhos de Deus, uma vez já regenerados, agora olhe para o outro. Uma vez que nosso relacionamento com Deus já foi regenerado, então agora olhe para o outro. Querido, você tem se interessado genuinamente pelos irmãos, genuinamente, sem interesses? Pedro ele menciona ali o amor fraternal não fingido, é não hipócrita, aqui no original, né? Você tem se interessado genuinamente pelos irmãos? Você tem demonstrado amor, especialmente nesse período em que vivemos de quarentena, de dificuldades, ligando para outras pessoas, mandando mensagens? Sim, nós temos que nos precaver, nós temos que seguir as orientações do governo, ficando em casa, tendo tomando os nossos cuidados, mas a orientação cristã vai além disso. Mande mensagens, telefone, se interesse pelas dificuldades, pelos problemas do outro. Se for o caso, faça doações voluntárias. Veja aquele irmão que está com o seu negócio fechado, porque nesse período de quarentena ele não pode trabalhar. O que ele está precisando em casa? Pergunte para ele. Será que nesse período de quarentena você tem demonstrado a obra regeneradora de Cristo já feita em você? É uma coisa aí para a gente pensar a partir de 1 Pedro capítulo 1, verso 22 a 25. Ok, vamos continuar aqui o nosso texto. Pedro, no verso 23, ele continua. Talvez a pergunta aqui seja o seguinte: ok, como que isso é possível? Isso não é possível. Nós não conseguimos amar intensamente ao outro e esse amor ser genuíno. Nós não conseguimos, nós não somos capazes, e isso é verdade. E que bom que você chegou a essa conclusão, se chegou. Eu digo que bom porque o caminho do Evangelho passa pelo reconhecimento de nossa incapacidade. Lembra lá das bem-aventuranças? Mateus capítulo 5, a primeira bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados são os humildes de espírito. O que são os humildes de espírito, senão aqueles que percebem a sua incapacidade espiritual, a sua incapacidade moral diante de Deus, aqueles que percebem o quão são miseráveis diante de Deus. Então, o caminho do Evangelho passa por esse reconhecimento. Mas veja o que Pedro diz, verso 23.
Porque ele está explicando aqui então o que ele acabou de, a ordem que ele acabou de dar. Amar intensamente tem bases. Qual é a base? Vocês foram regenerados. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, não amem intensamente para que um dia vocês sejam regenerados. Pedro não está dizendo isso aqui. Pedro está dizendo amem intensamente porque vocês já foram regenerados. Isso tem implicações diretas na nossa pedagogia, na nossa educação dos nossos filhos, né? A nossa educação com os nossos filhos tem a tendência de ser legalista. Nós dizemos para ele, olha, ame o seu irmão, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, faça isso, faça aquilo. Você deve ser bonzinho, você deve ser obediente aos professores, à escola. Ok, se a nossa educação é somente essa, ela é moralista. A nossa educação precisa do evangelho. Os nossos filhos precisam ouvir, sim, olha, você tem que obedecer o seu pai e a sua mãe, você deve amar o seu irmão, mas saiba, você não consegue. Você não consegue, você precisa ter Jesus Cristo, você precisa ter o coração transformado. Somente a partir da regeneração é que é possível amar um ao outro intensamente, né? Agora, Pedro ele continua aqui dizer o seguinte, essa regeneração, ela se dá pela palavra de Deus. É a mesma regeneração que Pedro menciona lá no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Pedro menciona essa regeneração no verso 3 e agora ele vai dizer que essa regeneração, ela se dá como? Como se dá a regeneração, a nova vida, não é? Daqueles que são do Senhor. Será que é por conta das nossas obras? Será que nós temos um novo nascimento por conta do quão melhores nós podemos ser para alcançar isso? Será que é por conta de rituais, de cultos? Será que é por conta de quantas vezes nós vamos para a igreja? Não. Olha só o que Pedro diz aqui. Ele diz que essa regeneração se dá mediante a semente, não semente corruptível, mas semente incorruptível. Pedro usa aqui, então, de uma metáfora, a metáfora da semente, não é? A semente de uma planta, de uma flor, ele é uma semente corruptível, ela passa, acaba. Mas existe uma semente que ela não acaba. Existe uma semente que ela não se deteriora. Que semente é essa? Perceba aqui, a palavra de Deus. Pedro afirma que a regeneração se dá pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus ele caracteriza logo em seguida. Essa palavra de Deus ela é viva e ela permanece para sempre. Tem gente que pensa e diz e afirma, olha, a palavra de Deus é velha, é caduca, ela foi proveitosa para o tempo em que ela foi escrita, mas nós vivemos no século 21, 2020 nós estamos, então ela não é mais aplicável. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Pedro pensava diferente. Pedro dizia, não, ela é viva, ela não é uma palavra morta, ela é viva, então ela faz, ela tem uma intencionalidade, ela faz o que Deus quer que ela faça e ela é para sempre. A palavra humana é perecível, passa, não é? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Queridos, isso nos fala muito. Em primeiro lugar, é a palavra de Deus que regenera. Não são os programas e agendas da nossa igreja. Não é aquele evangelismo por adesão. Sabe o que é evangelismo por adesão? Aquele que a gente convida as pessoas para ir para a nossa igreja ouvir as programações. Olha, o coral vai se apresentar. Olha, vamos ter uma peça de teatro. E as pessoas vão ficando na igreja
não é? E nunca são confrontadas com a palavra de Deus. Então não são os programas e agendas eclesiásticas que regeneram as pessoas. Também, para nós pregadores, isso nos fala muito. Não é a nossa performance, não é a nossa capacidade retórica, não é o quão nós somos carismáticos, não é o quão nós conseguimos de likes, não é o quão nós conseguimos de visualizações em nossas lives. Não é isso que regenera as pessoas. E também não é o falso ensino, não é aquilo que nós dizemos ser a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Não é a mensagem transvestida de evangelho, não é aquilo que nós aprendemos nos bancos universitários, não é a psicologia, não é a história, não é a sociologia, não é as cadeiras humanas em geral que regenera o ser humano. O que regenera o ser humano é a poderosa palavra de Deus. É essa mesma palavra que em Gênesis capítulo 1 criou os mundos. Deus disse: haja luz e houve luz. E assim por diante. É a palavra de Deus que traz à existência as coisas que não existem. E é a palavra de Deus então que recria a partir de Cristo, a partir de Jesus Cristo. Deus está recriando o ser humano. Nós somos recriados, regenerados a partir da palavra de Deus. E é aí que Pedro menciona esse texto, né? No verso 24. Ele faz aqui uma citação do profeta Isaías. Ele diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por que que Pedro faz uma citação do profeta Isaías aqui? Isaías capítulo 40. Bem, a profecia de Isaías era uma profecia que apontava para Cristo. Se você abrir lá no capítulo 40, você vai perceber, dá uma olhada aqui, no verso 3, Isaías ele é instruído a clamar. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho do Senhor. Você já ouviu isso em algum lugar? Sim, lá em Marcos capítulo 1, verso 3, Marcos ele aplica esta profecia a João Batista. João Batista é esta voz que clama do deserto, né? Prepare um caminho do Senhor. Esse Senhor então seria Cristo. Então João Batista seria a voz que proclamava a Cristo, preparando o caminho para Cristo. Então essa profecia cumpriu em Cristo. É essa palavra que chegou a nós. E é essa palavra que é permanente e nos regenerou. Né? É por isso então que Pedro vai mencionar esta profecia. Esta profecia aponta para Cristo. Então perceba lá que no verso 24 do capítulo 1 de Pedro, ele então vai mencionar dizendo a relação da humanidade com a palavra de Deus. E ele usa a metáfora então aqui da erva, da flor. Ele está falando de semente desde o verso 23. Né? Então ele diz que a humanidade é como essa semente perecível, como a erva seca, a flor cai, né? E toda a glória, ou seja, toda a soberba humana, tudo aquilo que valoramos, tudo aquilo que nós enaltecemos, né? Tudo isso passa, as nossas riquezas, a nossa sabedoria, tudo isso passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É isso que Pedro está dizendo aqui. E aí ele conclui dizendo: olha, foi essa palavra que foi evangelizada a vocês. Foi esta palavra que foi pregada a vocês. Uma vez purificados, devemos amar uns aos outros porque fomos regenerados pela palavra de Deus pregada a nós. Nós então temos
a possibilidade de amar uns aos outros, experimentar o amor genuíno uns pelos outros, porque nós fomos regenerados pela poderosa e eterna Palavra de Deus. Diante disso, queridos, eu preciso perguntar, você que é pregador, você que é professor na sua igreja, você que lidera um pequeno grupo, qual tem sido o conteúdo de sua pregação? Ou será que você tem sido portador do falso evangelho? Daquele evangelho que, como Paulo diz aos Gálatas, é falso evangelho. Tem alguns elementos de verdade, mas ele é misturado com o que é falso. São suas próprias ideias, é o que você aprendeu na escola, é o que você aprendeu na universidade, ou o que você aprendeu mesmo na cultura geral, e você tem importado isso para o púlpito, para as pessoas que Deus tem colocado para ouvir você. Será que você tem pregado o verdadeiro evangelho? Uma outra coisa para a gente pensar, você está em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho? Se você faz parte de uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, dê graças ao Senhor por isso. Mas se você não está em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, saia dessa igreja. Saia dessa igreja e procure uma igreja, não procure uma igreja mais próximo da sua casa. Se for necessário, atravesse a cidade, mas procure uma igreja que esteja mais próximo do Evangelho, que pregue o Evangelho, que seja fiel à palavra do Evangelho. Que Deus nos abençoe.